Os 7 erros sagrados que impedem suas orações de serem atendidas, revelado pela Bíblia. Maria era uma mulher de fé inabalável. Com seus 58 anos, ela era a matriarca de uma família unida e a líder espiritual de sua comunidade em São Gonçalo. Todos os domingos, sua casa se enchia de filhos e netos, e depois todos se dirigiam à igreja, onde a devoção a São Jorge, o santo guerreiro, era um dos pilares de suas vidas. Mas quando o pequeno João, seu filho de 10 anos, adoeceu gravemente, Maria se viu diante da maior prova de sua fé. Em uma manhã ensolarada, enquanto os pássaros cantavam alegremente lá fora, Maria ajoelhou-se ao lado da cama do filho, as mãos firmes em oração. São Jorge, peço a ti, intercede por nós, restaura a saúde do meu menino. O céu parecia ouvir seu clamor, mas o silêncio se tornava ensurdecedor. Cada dia que passava trazia mais angústia. Maria começou a duvidar. E mais do que isso, olhava para o passado e via o quanto deixou a mágoa entrar em seu coração, especialmente em relação à sua amiga Valéria, com quem teve uma grande briga. A angústia cresceu e, com ela, a pressão da comunidade. Amigos e vizinhos indicavam tratamentos médicos, enquanto outros afirmavam: a oração é o melhor remédio. Maria, perdida entre os conselhos de todos, se sentiu como uma folha ao vento. Na madrugada seguinte, quando os raios de sol ainda não atravessavam a janela, Maria decidiu se retirar para um canto tranquilo da casa, onde costumava buscar consolo. Com lágrimas nos olhos, clamou: Senhor, me ajuda! O que estou fazendo de errado? E foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma luz divina começou a brilhar ao seu redor e, em um instante mágico, uma visão lhe foi revelada. Ela viu a vizinhança inteira reunida, de mãos dadas, orando em unidade. Na visão, Maria percebeu que as divisões e ressentimentos que cultivou eram barreiras contra a fé que ela tanto pregava. Seu coração se encheu de um calor inexplicável e as palavras de São Jorge ecoaram em sua mente. O amor e o perdão são as chaves para abrir as portas dos céus. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com essa nova compreensão, Maria se viu renovada. Ela decidiu buscar Valéria, pedir perdão e unir forças com ela na fé. Ao voltar para casa, um sentimento de leveza a envolvia. E como numa dança do espírito, um sopro de esperança começou a crescer. Nas próximas horas, algo inexplicável e milagroso começou a acontecer. João começou a mostrar sinais de melhora. Sua febre diminuiu e seu sorriso, há muito ausente, começou a ressurgir. A transformação que ocorreu dentro da casa de Maria não parou por aí. Os vizinhos começaram a ouvir as novidades e logo estavam se unindo novamente em oração, enquanto Maria compartilhava sua experiência. Mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Será que, ao se reconciliar com Valéria e buscar o perdão, Maria realmente abriu as portas do céu para suas orações? O que mais Deus poderia ter reservado para essa comunidade unida na fé? O mistério da intervenção divina estava apenas começando. O sol da manhã começava a brilhar intensamente e a luz parecia dançar pelas janelas da casa de Maria. O clima na comunidade estava mudando. A cada dia que passava, o pequeno João mostrava mais sinais de recuperação. Seu apetite voltava, e a risada, que antes era apenas uma lembrança, se transformou em música na casa. Aquela casa
que um dia parecia envolta em trevas, agora irradiava esperança e fé. Maria sentia uma alegria nova pulsando em seu coração, mas havia algo mais profundo acontecendo ao seu redor. As pessoas começaram a se reunir na porta de sua casa, não apenas para orar por João, mas para compartilhar suas próprias histórias de luta e superação. Havia um clima de comunhão, um sentimento de unidade que antes não existia. As pequenas mágoas, as divisões que antes pareciam grandes, começaram a ser deixadas de lado. Naquela tarde, enquanto os vizinhos conversavam alegremente, Maria começou a perceber a importância daquela renovação. O perdão, que parecia uma barreira, agora se transformava em um elo. Ela se lembrava da visão que tivera. Todos juntos, de mãos dadas, unidos em oração. Com coragem, Maria decidiu fazer algo mais. Não era apenas sobre João, mas sobre toda a comunidade. Com sua voz firme e cheia de amor, ela começou a convocar uma reunião na praça central. Meus irmãos, temos muito a agradecer. A fé nos trouxe até aqui, mas é na unidade que encontraremos a verdadeira força, disse Maria, com lágrimas nos olhos. Aquelas palavras reverberavam no coração de cada um que a escutava. Vez após vez, ela lembrava a todos a necessidade de amar uns aos outros, de se perdoar e de se unirem em coração. O entusiasmo crescia, e logo a pequena praça estava lotada. Maria se sentia como se estivesse vivendo algo bíblico, como aqueles momentos em que os apóstolos se reuniam para orar. O sentimento era palpável. Eles clamaram juntos, levantando as vozes em louvor e adoração. Cada palavra parecia tocar o céu, e as nuvens de dúvida e medo começaram a se dissipar. A presença divina parecia ser intensa, e muitos começaram a relatar pequenos milagres. Pessoas que estavam doentes começaram a se sentir melhor. Outros relataram encontros especiais com Deus em suas orações. Maria viu olhos se encherem de luz e corações se aquecerem, e quanto mais a comunidade orava, mais os laços de amor se fortaleciam. Mas no coração de Maria, uma pergunta ficava ecoando. Será que esta é a plenitude do que Deus tem para nós? O que mais está reservado nesta jornada de fé? Ela sabia que aquele era um novo começo, mas o Espírito Santo tinha algo ainda mais grandioso em mente. Naquela noite, enquanto Maria se preparava para dormir, uma sensação de expectativa e mistério a envolvia. Os sonhos poderiam ser a próxima chave para o que Deus estava prestes a realizar, e ela estava disposta a se abrir para isso. O que viria a seguir? O chamado para uma nova era de fé poderia estar mais próximo do que ela imaginava. A noite era serena, e a comunidade continuava a vibrar com o entusiasmo cultivado nas semanas anteriores. Luzes nas casas se acendiam e as risadas ecoavam pelas ruas. Embora a calmaria parecesse doce, Maria sentia a presença de algo maior no ar, como uma brisa suave anunciando uma tempestade de bênçãos. Ela adormecia com um coração cheio de esperança, mas suas orações eram entremeadas por um anseio. O que Deus reservava para eles? No meio da madrugada, um sonho enigmaticamente vívido brotou de sua alma. Ela se via em uma grande floresta, rodeada por árvores frondosas, cujas folhas brilhavam como ouro sob a luz do luar. A atmosfera era pacífica, mas havia um caminho tortuoso à sua frente. Maria, guiada por uma luz que parecia pulsar com vida própria, começou a trilhar o caminho, sentindo uma força inexplicável à medida que avançava. Subitamente, ela se deparou com 7 portas, cada uma delas adornada com símbolos diferentes. Era como se cada porta guardasse uma promessa, mas também um desafio. A primeira porta tinha a palavra perdão gravada em letras grandes e luminosas. Perdão? Pensou Maria. Essa palavra ecoava em sua mente. Ela lembrava das mágoas do passado e das divisões que tinha feito parte. Ao abrir a porta, uma luz radiante a envolveu e ela sentiu um calor intenso em seu coração. Uma voz suave sussurrou em seu ouvido. Só o amor pode curar.
Com o coração leve, Maria caminhou até a segunda porta que dizia crença. Ao girar a maçaneta, uma onda de poder a atingiu, como se estivesse sendo preenchida por uma fé renovada. As dúvidas que a rodeavam se dissiparam, e um novo entendimento a envolveu. Era para confiar, mesmo quando tudo parecesse incerto. Cada porta revelava uma nova verdade. A terceira trazia unidade, a quarta, confiança, e assim por diante até a sétima, que ostentava a palavra restauração. Ao abrir a última porta, uma visão gloriosa se descortinou. A comunidade de Maria reunida, celebrando a presença de Deus entre eles, vivendo um verdadeiro renascimento espiritual. Maria sentiu lágrimas de alegria escorrerem pelo rosto. Ao amanhecer, Maria despertou com um clamor em seu coração. A revelação das portas não era apenas para ela, mas para toda a comunidade. Ela entendeu que, para avançar, precisavam abraçar esses princípios. O perdão, a crença, a unidade, a confiança e a restauração eram fundamentais para um verdadeiro avivamento espiritual. Determinada, ela sentou-se à mesa, pegou papel e caneta e começou a escrever um novo plano para o encontro na praça. Desta vez, não se tratava apenas de orações por João, mas de um chamado a todos. Vamos abrir nossos corações e juntos atravessar essas portas, pensou. Cada morador da comunidade deveria participar e entender a importância de cada palavra. As horas passaram e a praça se encheu novamente. A energia estava elétrica e a expectativa no ar era palpável. Maria subiu em uma pequena plataforma e começou a compartilhar sua visão, narrando seu sonho de maneira envolvente. Seus olhos brilhavam enquanto falava sobre o poder do perdão, da unidade e da restauração, ecoando as verdades que havia descoberto. No entanto, enquanto Maria falava, a atenção de todos foi interrompida por um estrondo súbito que ecoou pela praça. Algo estava prestes a acontecer. Os corações estavam abertos, os rostos voltados para o céu, e a tensão aumentava. "O que será isso?" murmurou alguém da multidão, e Maria sentiu um frio na espinha. A presença divina estava se manifestando de uma maneira que nenhum deles esperava. E o que quer que estivesse prestes a acontecer, poderia mudar tudo. Um silêncio profundo tomou conta da praça. O estrondoso eco estava ainda fresco no ar, como um prenúncio de algo extraordinário. Os olhares de fé e a expectativa coletiva se uniram em um só ponto, fixando-se no céu. O que estaria por vir? Maria sentiu seu coração acelerar e uma doce inquietação a invadiu. "Precisamos estar prontos!" exclamou ela, sua voz ressoando através da multidão. "Deus está prestes a se mover entre nós e precisamos da nossa fé em alto. Vamos abrir nossos corações e deixar que Ele nos guie." As pessoas começaram a se agitar, murmurando entre si, mas aos poucos o fervor começou a crescer novamente. Maria lembrou-se dos princípios revelados em seu sonho. O perdão, a crença, a unidade, a confiança e a restauração eram necessários mais do que nunca. Ela pediu que se unissem em círculo, com as mãos entrelaçadas, formando uma cadeia de solidariedade e ligação espiritual. O céu começava a mudar, nuvens escuras surgindo inesperadamente, como se a atmosfera estivesse se ajustando a uma nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, faíscas de luz começaram a dançar entre elas, revelando uma beleza sobrenatural. A multidão respirou fundo, compartilhando um momento de adoração silenciosa. Era como se os anjos estivessem se aproximando, trazendo uma mensagem poderosa. "Que incrível presença é essa?" sussurrou um homem idoso ao lado de Maria, os olhos brilhando de emoção. "Nós devemos render-nos a essa luz, deixar que ela nos preencha." Concordando, Maria sentiu a intensidade aumentar ao redor deles. Uma força invisível parecia envolvê-los e as emoções começaram a transbordar.
Algumas pessoas choravam, outras sorriam, mas todos estavam unidos em um mesmo espírito. Ao abrirmos as portas em nossos corações, Maria começou, em uma voz mais baixa e reverente, permitimos que Deus entre, que Ele restaure o que está quebrado. Deixe que Ele preencha cada lugar escuro com sua luz. Em um repentino momento, as nuvens acima se abriram, deixando os raios do sol atravessarem, lançando um brilho dourado sobre a praça. Era um sinal divino, tão vívido que cada rosto se iluminou com alegria. Maria olhou em volta, percebendo que o Espírito Santo estava em a cada coração. As mãos que estavam unidas agora pulsavam com um calor palpável. Ela percebeu que o estrondo que haviam ouvido não era apenas um som, mas um clamor de libertação. Algo sobrenatural estava a caminho. Então, como se respondendo à chamada fervorosa da comunidade, uma voz forte se fez ouvir. Algo profundo e ressoante que não apenas ecoou no ar, mas também dentro de cada um deles. Eu ouço suas orações. Eu estou com vocês. A declaração reverberou através da praça, e muitas pessoas começaram a se ajoelhar, rendendo-se ao amor reverente do Criador. Maria sentiu um novo impulso de energia percorrer seu corpo. Era como se cada palavra de louvor elevasse a atmosfera ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, um novo dilema surgiu na mente de Maria. Como podemos continuar a manter essa luz acesa? O que faremos a partir daqui? Antes que pudesse contemplar mais, uma imagem se formou em sua mente como uma influência divina a guiá-la. A conexão espiritual que sentiram não era um apenas momento passageiro, mas um chamado para algo mais profundo. E assim, com o coração palpitante, Maria se voltou para a multidão. Precisamos agir, não apenas sentir. Precisamos ser a mudança que buscamos. A multidão a ouviu. Um murmúrio de concordância começou a brotar. Cada um sentiu a importância daquele momento. O que parecia ser uma bênção estava prestes a se transformar em um compromisso vital. Mas enquanto a comunidade começava a esboçar planos, uma nuvem espessa começou a envolvê-los. Era como se o próprio céu estivesse reagindo ao seu desejo de transformação. O que Deus tinha reservado ainda não estava claro, mas algo poderoso e desconhecido já estava anunciando. O que aconteceria a seguir? Novo poder? Novos desafios? Maria sentiu a atenção da multidão voltada para ela, e o peso da expectativa cresceu. O futuro se desenrolava diante deles, e a ansiedade de algo verdadeiramente grandioso começou a pulsar no ar. Os rostos na multidão refletem ansiedade e expectativa, como se cada um estivesse à beira de uma transição. O que viria a seguir? O céu, ainda encoberto por nuvens densas, parecia pulsar como um organismo vivo, vibrando em frequência com o que se passava na praça. Maria respirou fundo. Era o momento de ser firme. Com o coração acelerado, ela levantou as mãos para o alto como se quisesse tocar o próprio céu. Irmãos e irmãs, sua voz soou firme. Hoje não é apenas um dia comum. Cada um de nós está sendo chamado para um propósito maior, para sermos luz em um mundo que precisa desesperadamente dela. A multidão começou a responder. Vozes se elevaram, misturando-se em adoração, em louvor. Ela podia sentir a energia crescendo a cada palavra pronunciada. O calor do Espírito Santo tornava-se palpável. Quase podia ver a fumaça leve de sua presença desenhando-se no ar, girando como um redemoinho ao redor deles. As nuvens começaram a clarear um pouco, permitindo que a luz do sol penetrasse, banhando a praça em uma aura dourada. "Deus nos ouviu!" gritou alguém. As vozes ecoaram, e Maria sorriu ao ver muitos rostos inundados de alegria e emoção. Mas em seu interior, uma preocupação persistia. Deus está fazendo sua parte, e agora nós devemos fazer a nossa, disse ela, tentando conter a emoção.
Precisamos ser sinceros em nosso coração, deixar de lado as barreiras que nos separam e acolher uns aos outros. Os olhos de Maria brilharam com determinação. As palavras que ela falava não eram apenas para encorajar, eram um convite à mudança. Era hora de confrontar os erros que frequentemente bloqueiam as respostas das orações. Erros que muitas vezes fazemos sem nem perceber. Ela sentiu que era importante falar sobre isso. Quantas vezes separamos nossas orações de nossas ações? Questionou, fitando as pessoas ao seu redor. A oração precisa ser acompanhada de um sincero arrependimento. Precisamos parar de nos apegar ao que nos distancia de Deus e uns dos outros. Maria olhou em volta e viu pessoas acenando em concordância. As cabeças se balançavam e os murmúrios se tornavam cada vez mais frequentes. A luz do sol agora iluminava intensamente seus rostos, como se cada um estivesse sendo lavado em um renovo espiritual. É hora de reconhecer nossos erros. Precisamos pedir perdão, não só a Deus, mas a quem machucamos. O peso da sinceridade em suas palavras fez com que um silêncio reverente tomasse conta mais uma vez. Só assim nossas orações serão sentidas e as portas do céu se abrirão para nós. Um homem que estava mais à frente levantou-se e exclamou: Maria, como podemos nos unir para corrigir isso? O que devemos fazer? A pergunta fez o coração de Maria vibrar. Agora, um novo insight a invadiu. Poderia ser o momento de estabelecer um pequeno grupo de oração, um espaço seguro onde pudessem compartilhar seus fardos e crescer juntos. Podemos criar um círculo de oração regular, um espaço onde possamos refletir, aprender uns com os outros e nos ajudarmos na caminhada. Um lugar onde cada um de nós possa se abrir e crescer em fé. As vozes se misturaram em um coro de aprovamento, e Maria viu esperança brilhando nos olhos de todos. Ela sentiu que a unidade estava se formando diante dela. Mas antes que a celebração pudesse se intensificar, as nuvens começaram a se intensificar novamente, e uma nova corrente de energia atravessou a praça. Era como um chamado profundo, um aviso para permanecerem alertas. O céu escurecia, e com ele, uma nova sensação de expectativa pairou no ar. O que mais Deus tinha reservado para eles neste momento sagrado? Os desafios estavam prestes a surgir, e Maria não podia prever a intensidade da luta que estava por vir. A expectativa de algo transformador crescia, mas com ela, os sinais de que novos erros poderiam ser cometidos. Como poderiam se preparar para isso? O que mais estava prestes a ser revelado? E quais seriam as provações que teriam que enfrentar? Com o peito cheio de perguntas, Maria olhou nos olhos de cada um e sentiu a coragem crescente. Sabia que estavam juntos nesta jornada, mas a segurança de um futuro claro ainda estava distante. O céu, carregado por nuvens escuras, parecia querer lembrar a todos daquela intensidade espiritual que não poderia ser ignorada. Maria, percebendo a mudança no ambiente, apertou os punhos em oração silenciosa, buscando uma orientação clara para aquele momento. Os rostos agora se tornavam mais sérios. O entusiasmo da celebração inicial estava dando lugar a uma mistura de ansiedade e esperança. Queridos irmãos e irmãs, começou ela de novo, a voz quase um sussurro, mas seu coração fervia de fé. Sabemos que algo grande está se aproximando. Precisamos estar prontos. O que queremos alcançar com nossas orações? Os céus estão abertos, mas a verdade é que há barreiras que precisam ser quebradas. Um murmúrio começou a surgir entre a multidão. Alguns pareciam inquietos, outros pensativos. Maria podia sentir a pulseira do Espírito Santo envolvendo cada um ali, e sabia que era hora de expor o que pesava em seu coração. Deus tem um plano para nós, mas precisamos entender os erros que muitas vezes cometemos, erros que nos afastam dele e, por consequência, das respostas que tanto buscamos. Nesse momento,
Uma mulher ao fundo levantou a mão, revelando olhos cansados, mas cheios de anseio. Quais são esses erros, Maria? Estamos prontos para ouvir. Sua pergunta arrancou aplausos e acenos de aprovação da multidão. Primeiro, deixamos que o orgulho e a vaidade dominem nossas ações. Muitas vezes, achamos que sabemos mais do que Deus, mas Ele nos pede humildade. Quando nos aproximamos dele com um coração humilde, abrimos portas que antes estavam trancadas. Respondeu Maria, a paixão ardendo nas palavras. O sol começava a brilhar novamente, passando entre as nuvens como se desse um sinal claro de que a verdade estava começando a ser revelada. Segundo, continuou, a falta de perdão. Nós guardamos mágoas que se tornam venenos em nossos corações. Não podemos orar sinceramente e esperar que Deus nos ouça se mantivermos ressentimentos. O perdão cura, irmãos. E precisamos estar dispostos a perdoar. Sim, sim! Alguém gritou, e a multidão começou a acenar em concordância novamente. A energia se reiniciava. Maria tomou um fôlego profundo. Já tinha despertado a chama da reflexão. O terceiro erro é a falta de fé. Muitas vezes ficamos desanimados quando a resposta não vem no tempo que gostaríamos. Precisamos confiar, mesmo quando não vemos. Deus é fiel, Ele conhece nosso caminho e sabe o que é melhor para nós. As nuvens continuavam a se aglomerar, e o céu se tornava um quadro impressionante de luz e sombras. Mas dentro da plaza, o calor do agir de Deus era inegável. Maria viu lágrimas em alguns rostos. Havia dor, mas também esperança e a certeza de que estavam juntos naquele processo. Vamos falar sobre o quarto erro, a falta de compromisso. Orar é se comprometer com a vontade de Deus, não um pedido de emergência. Deus nos quer inteiros, e isso envolve nossa dedicação diária. Não é só em momentos de necessidade que devemos buscar a Ele, mas em toda e qualquer circunstância. O povo estava completamente cativado, absorvendo cada palavra. Maria sentia que a atmosfera mudava e novas alianças começavam a ser formadas. E o quinto erro é a dúvida. Dúvida em nossos corações nos impede de ver a grandeza de Deus. Precisamos crer que aquilo que pedimos é possível, que tudo aquilo que nos foi prometido é verdadeiro. Enquanto Maria falava, o vento começou a soprar suavemente, quase como se carregasse os clamor da multidão e levasse os arrepios de arrependimento para longe. A tela do céu apresentava nuvens que dançavam, e os raios do sol penetravam com força, trazendo um ardor renovado. Por fim, Maria disse olhando ao redor, o sexto e sétimo erros estão interligados, deixarmos de agir e a autossuficiência. Quando não agimos, fazemos a obra de Deus parecer ineficaz, como se Ele precisasse de nós. Mas sua soberania não se diminui, mesmo que não façamos isso. Nós devemos ser a extensão das nossas orações, a resposta para outras vidas. O murmúrio crescia, ressoando como um rugido de concordância. Maria sentiu a presença de Deus se intensificar. A resposta às nossas orações pode estar em nossas mãos. Precisamos nos unir e caminhar juntos. Por onde começamos? Como agimos, irmãos? Neste momento, o céu esbarrava entre a luz e a sombra, criando um efeito magnífico, e um brilho ofuscante começou a acontecer. O que mais estava por vir? Quais revelações estavam sendo esperadas? Maria sentia que uma nova fase estava prestes a começar, mas uma sombra aguçada pairava no ar. Uma correria de vento gelado atravessou a praça, e as nuvens, uma vez mais, pareciam warning sinais. Algo estava por acontecer. Maria fechou os olhos e elevou uma oração silenciosa àquele que seguiu adiante pela fé. O chamado era claro. Como eles iriam se preparar para o que estava por vir? Maria sentiu um arrepio ao ouvir o vento uivando, como se estivesse carregando o murmúrio de orações e esperanças para longe.
A presença de Deus se tornava palpável, e tudo na praça pareceu vibrar em uníssono. Ela respirou fundo, tentando se conectar ainda mais com a força que a rodeava. Irmãos, é agora que precisamos nos unir. O céu não está apenas carregado de nuvens, ele também está repleto de promessas. Os olhos de todos estavam fixos nela, uma mistura de expectativa e temor, refletindo em seus rostos. A atmosfera pulsava com uma energia renovada. Deus não nos trouxe aqui à toa. Cada um de vocês é vital para este momento. E se as barreiras forem quebradas, o que podemos conquistar juntos? Uma jovem perto da frente se levantou. Sua voz tremia, mas seu olhar estava firme. Maria, como podemos nos preparar para essa mudança? O que mais devemos fazer? Maria se lembrou do que havia aprendido em suas jornadas de fé. Precisamos arrumar a nossa casa espiritual. Cada um de nós. Às vezes, passamos a vida esperando que Deus haja sem que tenhamos a disposição de olhar para dentro e ver onde precisamos mudar. É hora de uma limpa em nossa alma. Os olhares se intensificaram e a multidão começou a assentar-se em um estado de reflexão profunda. O céu parecia se abrir, revelando um azul claro entre as nuvens escuras, como se pudesse tocar o que estava prestes a acontecer. Precisamos de um compromisso genuíno com a oração. A oração não é um mero ritual, é um diálogo com o nosso Criador, disse Maria, com a voz cada vez mais forte. Só assim estaremos prontos para ouvir e agir. Se não tivermos um preparo ativo, como então poderemos esperar a manifestação de Deus? Nesse instante, uma chuva leve começou a cair. A brisa fresca trazia o perfume da terra molhada, e a multidão olhou para o céu com admiração. Era como se a natureza estivesse respondendo à súplica de Maria. Olhem essas gotas, elas são bênçãos que caem sobre nós. Cada gota é um lembrete de que a chuva do Espírito está prestes a vir. Precisamos estar secos para receber esse milagre, mas também precisamos ter a coragem de confrontar o que está dentro de nós. A empolgação na multidão cresceu. Havia murmúrios de aceitação e até gritos de adoração. Os corações estavam começando a se abrir. Maria ainda podia sentir a sombra pairando, mas era como se uma luz começasse a projetar-se através dela, iluminando o caminho à frente. Além da disposição para a mudança, devemos ter coragem. Coragem para agir e para nos comprometer com as promessas que Deus fez a cada um de nós. Certa vez Deus disse, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ela enfatizou cada palavra, e o eco reverberou nas almas dos ouvintes. A multidão, agora unida em um só coração, começou a exclamar em resposta. Sim, Maria, estamos prontos. Um homem alto, com um semblante sério, interrompeu. Mas e as nossas dúvidas e os medos que temos diante dos desafios? Esses são os desafios que enfrentaremos. A dúvida é uma tempestade que pode nos abalar, mas lembrem-se, um simples vislumbre da luz de Deus pode dissipá-la, respondeu Maria com fervor. Um estrondo de trovão ecoou do céu, e uma onda fria deixou todos com a pele arrepiada. Maria sentiu os fios de cabelo em sua nuca se erguerem, enquanto um estremecer de medo passava pela multidão. Mas naquele momento ela se lembrou da força que a conduzia. Essa é a prova. Muitas vezes a tempestade é o prenúncio da bênção. Não voltemos atrás. Quando as nuvens se agitam, é Deus agindo por nós. Então, como se respondendo à sua declaração, um raio iluminou o céu, seguido de um silêncio sagrado. O que estava prestes a acontecer parecia iminente. A dúvida poderia ser a tempestade que precede milagres, mas a resposta ainda estava nas mãos do povo reunido. Uma voz suave ecoou do fundo da praça. Então vamos orar juntos. Vamos quebrar nossas barreiras com fé e coragem. O chamado reverberou, e Maria, um pouco aliviada e animada, compreendeu que aquela era a hora. Seu coração pulsou com a verdade. Mas ao olhar novamente para o céu,
Maria teve uma visão súbita. Algo se movia nas nuvens, como uma sombra que prometia uma revelação. Qual era o segredo que o céu ainda guardava, o que Deus tinha a lhes mostrar? A expectativa crescia, e todos olharam para Maria, sua expressão refletindo o mesmo mistério que pairava no ar. Maria sentiu que as energias ao seu redor se intensificavam. O chamado à oração ecoou na multidão e uma onda de fervor começou a se espalhar. As pessoas se uniram, formando um círculo, e a atmosfera estava carregada de esperança. Dentro dela, uma inquietação tomou conta. Cada um dos rostos ao seu redor tinha uma história, uma luta pessoal e, principalmente, uma busca sincera por respostas. Como posso ajudá-los a compreender o que está por vir? Pensou, sentindo a responsabilidade de orientar aquele grupo tão devoto. Amados irmãos e irmãs, ela começou, a voz firme e clara como o som de um sino. Hoje estamos aqui para nos conectar com o divino e, ao mesmo tempo, para enfrentar as barreiras que nos separam de nosso Senhor. Mas para isso, precisamos entender os erros que muitas vezes cometemos ao orar. Precisamos desfazer os laços que nos prendem a dúvidas e medos. Uma senhora na multidão balançou a cabeça em concordância. É verdade, às vezes parece que nossas orações não chegam ao céu. O que fazemos de errado? Sua voz era uma mistura de curiosidade e desejo de entendimento. Maria sorriu para ela, reconhecendo uma luz de busca genuína em seus olhos. Um dos maiores erros sagrados é pensar que as orações são um mero pedido. Orar é entrar em uma conversa íntima com Deus, conectar-se profundamente com sua vontade. Precisamos lembrar que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Às vezes nossas súplicas se baseiam em promessas que criamos, não nas verdades de Deus. Um murmúrio de reflexão passou pela multidão. A chuva que caía agora era mais intensa, mas os fiéis não se importavam. Eles estavam encharcados, mas também estavam aquecidos pelo fervor da fé. Maria levantou as mãos, pedindo silêncio. Outro erro é a impaciência. Muitas vezes, sentimos que nossas orações não foram atendidas porque não temos a disposição de esperar pelo tempo perfeito de Deus. Ele não é um assistente pessoal. Ele é nosso Pai amoroso que deseja o nosso bem. Precisamos cultivar a paciência e a confiança. Um jovem da periferia, que sempre demonstrou um espírito inquieto, agora olhava para Maria com a intensidade de alguém que busca respostas. E quanto aos nossos medos? Às vezes não sabemos o que pedir e ficamos parados, sem agir. Ah, o medo é um ladrão! Maria respondeu, a expressão se iluminando. Ele nos paralisa e nos impede de avançar. Precisamos lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força e amor. Quando oramos, devemos fazer isso com coragem. Mesmo quando não soubermos o que dizer, o Espírito Santo intercede por nós, e nossas palavras chegam ao trono da graça como um perfume suave. O ambiente se transformou. A adoração começou a fluir espontaneamente. Algumas pessoas levantaram as mãos, outras se ajoelharam e até mesmo lágrimas de alegria escorriam pelos rostos. O que antes era dúvida se convertia em fé fervorosa. Por último, continuou Maria, não podemos nos esquecer de que a gratidão deve estar presente em nossas orações. Agradecer é reconhecer a fidelidade de Deus em nossa vida até aqui. Ele tem sido bom, mesmo nas dificuldades. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a ver sua mão atuando mesmo nas tempestades. O ímpeto era forte, como uma maré que subia. Maria percebia que a presença divina se intensificava, ressonando em cada coração ali presente. Mas havia algo mais que ela estava prestes a revelar, algo que poderia mudar tudo. Uma sensação de urgência crescendo dentro dela. Ainda assim, irmãos, eu não quero que deixemos este lugar sem entender uma verdade poderosa. Maria disse, agora com uma intensidade quase palpável.
Essa noite não é apenas uma reflexão, é um convite a mergulhar mais fundo. O céu está prestes a abrir, e na escuridão há algo que ainda está escondido, algo que precisa ser revelado. A multidão prendeu a respiração, um forte senso de expectativa dominando o ar. O que seria essa verdade poderosa? Qual seria a revelação que poderia mudar o curso de suas vidas? O olhar expectante de todos ficou fixo em Maria, enquanto o céu continuava sua dança de luz e sombra. O que mais Deus tinha reservado para eles naquela noite? Maria sentiu o peso da expectativa flutuar, como um perfume doce no ar. O céu, agora repleto de nuvens escuras, refletia a ansiedade e a esperança de todos. Corações pulsavam em uníssono, clamando pela verdade que poderia transformar suas vidas. Meus irmãos e irmãs, ela começou novamente, a voz carregada de gravidade. Deus não nos traz apenas palavras vazias. O que estou prestes a revelar é um convite à transformação. Durante anos, somos ensinados a orar, mas hoje vamos aprender a orar de forma que as portas do céu se abram diante de nós. Os olhos brilhavam e os murmúrios de curiosidade aumentavam na multidão. Maria respirou fundo, olhando para cada rosto ali presente. Cada um era uma peça importante do quebra-cabeça divino, e ela queria que cada um entendesse a grandeza da revelação. Primeiro, disse ela, gesticulando com as mãos, precisamos entender que a oração não é só um momento de pedidos. É um diálogo, uma relação íntima com o Criador. Quando nos dirigimos a Ele, devemos vir com o coração aberto, dispostos a ouvir e não apenas a falar. Muitas vezes nos perdemos em palavras e esquecemos de ouvir. Um homem idoso, com semblante sábio, fez um gesto de concordância. Isso é verdade. Às vezes, parecemos mais preocupados com o que queremos do que com o que Ele deseja para nós. Exato! Maria exclamou, grata pela conexão. Encontrar a voz de Deus requer silenciar nossos próprios anseios por um momento. Uma oração feita em silêncio, buscando entender a vontade divina, tem poder para mover montanhas. Temos que confiar que mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. Ela sentiu a atmosfera mudar, como se uma brisa suave tivesse passado pelo grupo. Era uma confirmação da verdade que começava a se instalar no coração de cada um. Outro ponto que não podemos ignorar é a conexão com a comunidade, continuou Maria, seu olhar se voltando para os lados. Orar sozinho é importante, mas quando nos unimos, as nossas vozes ganham força. Como diz a Escritura, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Não podemos duvidar do poder da oração em conjunto. A multidão murmurou em concordância, algumas pessoas se abraçando, outras sussurrando promessas de união. Além disso, irmãos, Maria insistiu, a intensidade crescente. Não podemos esquecer que a fé deve ser inabalável. Orar é crer no invisível. Quando pedimos, precisamos fazer isso com a certeza de que seremos ouvidos. Não podemos ser como ondas do mar, balançando para lá e para cá por causa das circunstâncias. As expressões de determinação se manifestaram em muitas faces. Lágrimas de gratidão corriam agora livremente, e o som de uma oração coletiva começou a ecoar como um coro espontâneo, uma sinfonia de almas em busca do divino. E finalmente, meus amores, Maria concluiu, com um brilho nos olhos que refletia a luz do céu. Devemos buscar a verdade. Deus responde à sinceridade. Orar por algo que não almejamos de coração só traz frustração. Muitas vezes precisamos nos confrontar com o que realmente desejamos e permitir que Ele transforme essa vontade. Com isso, o ar vibrou com uma nova energia. Os rostos agora estavam mais iluminados, como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando não apenas as dificuldades, mas também a beleza da entrega. E então, um silêncio profundo se instalou.
A multidão olhou para Maria, aguardando um desfecho, uma resposta sem igual. Maria sorriu em meio a isso, como se guardasse uma última confidência especial. Irmãos, tudo o que conversamos hoje é apenas o começo. A verdade poderosa que se revelará em vocês não é uma informação, mas uma experiência de transformação. Existe algo ainda mais profundo a ser descoberto, e esta noite nos levará a um lugar que nunca sonhamos. Preparem-se, pois algo vai acontecer e pode mudar tudo. As palmas começaram a ser batidas e um murmúrio encorajador surgiu do fundo. Mas a verdadeira curiosidade residia na pergunta: o que exatamente estava por vir? Maria sentia a eletricidade da expectativa percorrer o ar ao seu redor, como se a própria atmosfera pulsasse em harmonia com as expectativas da multidão. O momento era sagrado, e ela sabia que as portas do céu estavam prestes a se abrir de uma maneira que ninguém jamais imaginou. O que Deus havia prometido para eles começava a se revelar. Com um coração entoando louvores, ela levantou as mãos ao céu e disse: o que Deus tem reservado para nós vai além das nossas expectativas, além dos nossos desejos. Mas para que possamos testemunhar isso, precisamos unir nossas forças, deixar de lado os medos e abrir nossos corações. As palavras fluíam como um rio de vida, e cada pessoa ali se sentia envolvida pela pérola de esperança. Logo a brisa fresca se intensificou, e a multidão começou a se preparar. O céu estava mudando. Os raios de sol começavam a se entrelaçar com as nuvens escuras, criando uma obra-prima divina. Os rostos antes inquietos agora brilhavam com um foco renovado. A unidade, antes um sonho distante, agora se manifestava em cada olhar e gesto de apoio. "Vamos orar juntos", clamou Maria, direcionando a todos com um brilho nos olhos. As mãos começaram a se erguer para o céu e as vozes se uniram em um clamor coletivo. O som dos corações que oravam se assemelhava a canções de louvor que ecoavam pelos céus. Maria sabia que aquele ato de unidade foi um passo crucial, um ato que poderia mudar tudo. A presença do Espírito Santo se tornou palpável. O chão parecia vibrar sob os pés da multidão, uma dança espiritual que ressoava em todos os corações. Alguns começaram a falar em línguas, outros soltavam lágrimas de alegria e renovação. O ar estava carregado de reverência, e todos eram tocados por uma onda de amor que parecia envolver cada alma ali presente. Enquanto oravam, uma nuvem mais clara começou a encobrir o céu. Era como se Deus estivesse se movendo, revelando sua glória. "Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade entre nós", Maria clamou, e logo as pessoas ecoaram a súplica. O peso da ansiedade e da dúvida estava se dissipando como nuvens diante do sol. De repente, um estrondo ecoou através da praça, mas desta vez não era um sinal de medo, era uma declaração de que algo novo estava prestes a acontecer. As nuvens se separaram, e um raio de luz desceu, iluminando diretamente o coração de Maria. Era um sinal celestial. Ela podia sentir a força e a confirmação palpáveis da promessa de Deus. "Este é o momento, irmãos. O que vocês esperam? É hora de se lançar nas bênçãos que estão por vir", exclamou Maria, com um fervor que fazia o coração pulsar. As pessoas começaram a responder. Uma onda de garra ressoava na praça. Cada um sentia que as barreiras estavam sendo quebradas, que as portas do céu se abriam. Ela então sentiu uma onda de compaixão. Vamos pedir a cura, que cada pessoa aqui receba a restauração que anseia", clamou, e logo todos começaram a orar pela cura uns dos outros. Maria sentiu uma energia vibrante, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Como uma tempestade, as orações e clamores subiram em intensidade, e então algo realmente extraordinário aconteceu. Luzes começaram a dançar sobre a multidão, e um calor intenso preenchia o ambiente. Pessoas eram tocadas de maneira poderosa.
Uns caíam de joelhos, outros levantavam as mãos em adoração plena. A cura estava sendo manifestada. Maria viu João, seu filho, abrindo caminho através da multidão, sorrindo pela primeira vez em semanas, com a saúde restaurada. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. Senhor, obrigada, tu és fiel, ela exclamou, seu coração transbordando de gratidão. Uma nova alegria contagiante começava a ressoar, e muitos compartilhavam experiências de como Deus os havia tocado naquela noite. As correntes de dor e divisão estavam sendo quebradas. Maria sabia que aquela noite marcava o início de um avivamento, onde a fé se tornava uma chama ardente na comunidade. E entre aqueles momentos de celebração, uma voz suave sussurrou em seu coração. A obra não acabou, é apenas o início. Continuem juntos, em unidade, orando e buscando a minha face. O reconhecimento da grandeza da jornada que havia começado se fundiu com a alegria de saber que estavam todos juntos nessa missão. Maria então se dirigiu à multidão novamente. Irmãos, isso foi só um vislumbre do que temos juntos. Precisamos continuar alimentando essa chama de fé. Deixem as orações serem um estilo de vida. Vamos nos unir em grupos de oração, buscar a palavra e crescer juntos. Essa é a promessa, em unidade veremos a glória do Senhor. O povo aplaudiu, e a emoção tomou conta de todos. As vozes se elevaram em adorações calorosas e sussurros de gratidão. Uma corrente de amor permeou suas almas, e a certeza de que as portas do céu permaneciam abertas trouxe um novo entendimento. A transformação estava apenas começando. Hoje marcamos um novo começo para nossa casa, nossa comunidade, disse Maria, ainda emocionada. E sempre que estivermos juntos em oração, estaremos abrindo as portas do céu. E assim, entre abraços e lágrimas de alegria, a comunidade se comprometeu a continuar vivendo em fé, amor e unidade, prontos para escrever sua história de fé. Esta história não termina aqui. Este é o momento de você se conectar e fazer parte desse movimento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o tempo de mostrar seu apoio.